Tá começando mais um Papo Tático, eu sou o Yuri, sejam muito bem-vindos ao meu canal para falar hoje de futebol brasileiro, para falar hoje de um assunto específico, vamos falar sobre Cruzeiro, sobre esse momento que o time vem vivendo nos últimos jogos aí do campeonato, sobre essa oscilação, principalmente em casa contra times piores, tomando viradas, né, com resultados muito ruins e que tiraram aí momentaneamente o Cruzeiro realmente da briga ali pelo título, porque o Palmeiras e o Flamengo venceram seus jogos, fora de casa e dentro, conseguiram somar muitos pontos e nos últimos jogos, né, nas últimas rodadas, o Cruzeiro perdeu muitos pontos aí que não poderia. Vamos falar sobre isso, antes de mais nada aquela coisa de sempre, like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder quando tiver vídeo novo por aqui e deixa o seu comentário, dando a tua opinião, se você concorda, discorda, o que você acha desse time do Cruzeiro, fala aí pra gente trocar aquela ideia, beleza? Bora lá pro vídeo. E vamos começar falando aí um pouco da trajetória inteira do Cruzeiro até aqui no Campeonato Brasileiro, né? O Cruzeiro começou o campeonato muito bem, fez um primeiro turno de acordo com as expectativas que tinham antes do campeonato começar, muito acima do que era projetado. O Cruzeiro ali, antes do início do campeonato, ele vivia um momento de muita instabilidade, tinha acabado de perder para o América ali na semifinal do Campeonato Mineiro, não perder, mas ser eliminado, né, com 2 empates ali no Independência. Vinha com muita desconfiança sobre esse time, com os medalhões ali jogando como titulares incontestáveis, o Leonardo Jardim ainda tentando arrumar o time depois da saída do Diniz, que prejudicou muito esse elenco. E aí o Cruzeiro, cara, ele vivia esse momento muito ruim. E aí quando o Cruzeiro chega, principalmente nas primeiras rodadas ali, que perde de 3-0 para o Internacional, soma poucos pontos nas 3 primeiras rodadas, o Cruzeiro, ele dá uma volta por cima, assim, dentro do campeonato, né? O marco para isso é aquele jogo contra o São Paulo, onde o Leonardo Jardim ele realmente muda o time por completo, ele faz ali 5 ou 6 alterações no time titular, ele deixa os medalhões no banco, Gabigol, Dudu, ele tira o William para colocar o Fagner, ele faz ali muitas alterações. Isso também foi depois do vexame que o Cruzeiro passou para o Mushoku Runa na Sul-Americana dentro do Mineirão, então foi meio que o estopim ali para o Leonardo Jardim promover as mudanças no jogo seguinte, que foi contra o São Paulo. E dali em diante, o Cruzeiro ele virou outro time. O time que ninguém imaginava que brigaria lá em cima, que ficaria ali na metade da tabela ou até um pouco abaixo, passou a brigar lá em cima, passou a jogar muito futebol, conseguiu aplicar vitórias convincentes e com autoridade contra os melhores times do Campeonato Brasileiro. Não à toa o Cruzeiro vence o Flamengo no Mineirão jogando muito bem, merecendo vencer, se impondo. Ele vence o Palmeiras dentro de casa também jogando muito bem, também merecendo muito, fazendo uma excelente partida, taticamente, tecnicamente, jogadores ali compreendendo perfeitamente o que o Leonardo Jardim queria. Contra o Bahia, que também é o 4º colocado hoje, o Cruzeiro vence por 3-0, faz um jogo absurdo, que o Bahia não consegue nem ver a cor da bola. Então, assim, você vê aí que os 3 principais times que estão no G4 junto com o Cruzeiro conseguiu vencê-los no primeiro turno. Todos os jogos dentro de casa, sim, mas conseguiu vencer e venceu os 3 muito bem. E não só eles, venceu o Botafogo agora recentemente no Newton Santos, fazendo uma excelente partida, a melhor, inclusive, dos últimos jogos aí, 5, 6 jogos que o Cruzeiro fez em geral, contando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E assim, o time ressurgiu depois daquele jogo contra o São Paulo, o time virou outra coisa, todo mundo começou a apontar o Cruzeiro nessa briga contra o Palmeiras e Flamengo, e não à toa, né? Porque o Cruzeiro ele chegou ali a abrir 3 pontos na liderança em certo momento, ele venceu os principais times, o futebol que o Cruzeiro jogava durante certo tempo ali, um mês e meio, era disparado o melhor futebol praticado no Brasil, melhor que o do Flamengo do Felipe Luiz, melhor que o do Abel, do Palmeiras. Então, assim, é um time que, cara, renasceu depois das mudanças. O Leonardo Jardim ele se mostrou ser um técnico extremamente rigoroso, com uma tática muito bem definida e com valores muito bem definidos do que ele gosta no jogador de futebol, do que o time dele tem que entregar em campo. Então, assim, ele deixa o Gabigol ali no banco, por exemplo, que foi a maior contratação do Cruzeiro, deixa no banco até hoje e entra ali em alguns jogos como titular, em outros ele entra no segundo tempo, em outros ele nem entra. E o Leonardo Jardim, ele mostrou que, tipo assim, ele não tá ligando pra nada, ele assumiu ali o comando do futebol e o que ele falou virou ordem a partir do momento que os resultados começaram a vir. Não à toa o Alexandre Matos saiu do Cruzeiro, muito por causa da perda da moral que ele tinha ali com o Pedrinho depois da chegada do Leonardo Jardim, porque o Matos ele tinha muito problema de gestão de grupo, e o Leonardo Jardim ele meio que controla isso, né? Ele arruma esse problema, ele traz o grupo ali para ele, e ele consegue realmente passar a comandar todas as decisões aí cruciais do departamento de futebol do Cruzeiro. Então, assim, ele faz essa mudança, tem também o episódio da saída do Dudu, que é um marco ali também
para essa melhora do time do Cruzeiro, para o grupo realmente ver que ia jogar quem tivesse mérito e não quem tivesse nome. O grupo ali viu que declaração não vai fazer jogador virar titular, que presidente, que ninguém vai fazer ninguém jogar. O que vai fazer jogar é treinar bem, entregar o que o treinador pede. Então ali, cara, esses movimentos, principalmente com os medalhões, foram o que marcou aí essa reviravolta do Cruzeiro dentro do campeonato. E aí o Cruzeiro ali, até a 16ª rodada, 17ª, estava firme na briga, com jogos a mais, é verdade, 2 jogos a mais que o Palmeiras, que ele tem até hoje, e 1 jogo a mais que o Flamengo, mas ele estava ali firme, ele estava disputando ponto a ponto, ele estava ali com uma margem para ainda assim, caso os outros times vençam jogos a menos, ele ficaria pau a pau. E aí, cara, nas últimas rodadas para cá, principalmente ali depois do jogo do Ceará, que o Cruzeiro ele toma aquela virada inesperada dentro do Mineirão, né, que ele abre 1-0, ele chega a fazer 2-0, o gol é anulado, e aí depois o Ceará simplesmente vira o jogo ali com 2 gols de cabeça em 2 chegadas. O Cruzeiro ele caiu muito no segundo tempo e ele tomou a virada para o Ceará ali diante de mais de 50 mil torcedores no Mineirão. Então, assim, dali em diante, o Cruzeiro ele aconteceu alguma coisa. Dali em diante, o Cruzeiro ele diminuiu muito o ritmo nos jogos em que ele é muito favorito, por exemplo, entendeu? Então, assim, contra o Ceará, o Cruzeiro fez um péssimo segundo tempo, tomou a virada. Contra o Santos, novamente, o Santos, que acabou de tomar 6-0 do Vasco, dentro do Morumbi, para mais de 50 mil torcedores. Esse Santos foi lá no Mineirão e venceu o Cruzeiro de virada, e podendo fazer mais do que 2 gols. O Santos ele fez um segundo tempo muito bom, mais uma vez com queda brusca do Cruzeiro no segundo tempo. Foi um jogo melhor do Cruzeiro do que foi contra o Ceará, é verdade, mas no primeiro tempo. No segundo tempo, o Cruzeiro ele não conseguiu jogar mais uma vez. E aí ele sofre muito desse problema de falta de aproveitamento nesses jogos de conclusão a gol. Porque o Cruzeiro nos 2 primeiros tempos, tanto contra o Ceará, tanto quanto contra o Santos, o Cruzeiro ele criou muitas oportunidades de gol. O Cruzeiro ele faz um primeiro tempo contra o Ceará para vencer de 2-0, de 3-0 talvez, contra o Santos a mesma coisa, e ele não consegue matar o jogo, e aí normalmente nesses últimos jogos vem acontecendo isso. Aconteceu ontem também contra o Mirassol, não consegue matar o jogo, toma um empate, depois toma a virada ou passa sufoco, como foi ontem lá em Mirassol. Então, assim, depois dessa derrota para o Ceará, o Cruzeiro ele engata uma sequência de jogos em que é nítida a queda de rendimento dentro das partidas. O Cruzeiro contra o CRB, por exemplo, dentro do Mineirão, na Copa do Brasil no jogo de ida, não consegue vencer, por mais que tenha criado mais chances, tenha feito um jogo melhor do que fez contra o Ceará, por exemplo, um jogo antes, ainda assim não conseguiu vencer, teve a queda também no segundo tempo de intensidade, as melhores oportunidades criadas foram no primeiro tempo, contra o Santos a mesma coisa, contra o CRB na volta a mesma coisa, e agora contra o Mirassol, cara, assim, o jogo mais escancarado, eu acho, do tanto que o Cruzeiro cai de rendimento no segundo tempo. E aí, cara, a gente tem alguns fatores que explicam, né, na minha opinião, essa queda do Cruzeiro, que são os seguintes. Em primeiro lugar, eu vou colocar a falta de elenco, né? A falta de elenco ela é nitidamente um fator que prejudica absurdamente o Cruzeiro, porque a briga dele contra Palmeiras e Flamengo, que hoje são os times que têm os melhores elencos do país, são os times aí disparadamente melhores, superiores, que têm mais dinheiro, mais arrecadação, fazem as maiores contratações. Esses times eles têm peças de reposição muito fortes no banco de reservas. Então eles conseguem substituir mantendo alto nível. Já o Cruzeiro, ele tem um elenco muito curto, ele tem um time titular muito bom, que joga muito bem, entende perfeitamente a proposta do Leonardo Jardim, e ele tem alguns reservas que podem entrar e manter um nível alto, como por exemplo o Eduardo, como por exemplo o próprio Gabigol quando entra, e faz a função principalmente do Matheus Pereira ali de meia, né, um pouco mais recuado, para servir o Caio Jorge, jogar junto com o Caio Jorge, ele entra muito bem. Você tem ali, por exemplo, na lateral esquerda, o Cauã Prates, que é um lateral esquerdo brilhante de 17 anos, recém-completados, que consegue substituir o Kaique com muita qualidade. Então, assim, você tem algumas peças que entram ao longo dos jogos, quando é necessário, e mantém o nível. Mas, assim, são poucas. Por exemplo, agora o Cruzeiro ele tá com um problema absurdo na lateral direita, porque os 2 laterais direitos titulares do Cruzeiro, o William e o Fagner, porque não tem um titular certo, os 2 revezam, ambos se machucaram. O Fagner por aí praticamente 2 meses fora, e o William, que
Antes do Fagner se machucar, ele estava meio bichado, aí o Fagner se machuca e ele joga ainda um jogo, porque estava bichado, mas não tanto quanto o Fagner, e aí depois ele simplesmente também é cortado do time por lesão, e agora o Cruzeiro não tem um lateral direito para jogar, então o Cruzeiro teve que, por exemplo, agora contra o Mirassol, improvisar o Jonathan Jesus, que é um bom zagueiro também reserva, mas que é um zagueiro, não é um lateral direito, então o nível do time cai muito, porque o Jonathan Jesus ele faz pessimamente a função de lateral direito. Então, assim, inclusive foi um dos pontos que fizeram o Cruzeiro, por exemplo, ontem, cair muito de rendimento, na minha opinião, contra o Mirassol. Então, aí você já vê uma lacuna. Tem uma lacuna ali, por exemplo, na posição de primeiro volante, porque você tem o Lucas Romero, que é um dos melhores volantes do Brasil hoje, naquela posição, tranquilamente seleção de campeonato aí para muita gente. E quando ele sai ontem, por exemplo, o Cruzeiro normalmente coloca o Eduardo, só que ontem não conseguiu colocar só o Eduardo porque saiu ele e saiu o Christian, que também joga ali como um falso ponta, terceiro volante. Então, assim, ele não conseguiu colocar só o Eduardo e teve que colocar o Wallace para fazer a função do Lucas Romero. E o Wallace, desde que ele chegou no Cruzeiro, ele não consegue render, ele não consegue ser o Wallace que ele foi no Grêmio, na seleção sub-20, que ganhou as Olimpíadas, por exemplo, o Wallace que ele foi na Udinese lá fora. Então até hoje ele não consegue manter um nível. E aí você já tem uma queda absurda de rendimento. Porque, por exemplo, no Flamengo, você tem um volante titular no Pulgar, por exemplo, que se machucou e entra o Jorginho. Já no Cruzeiro, você tem o Lucas Romero e entra o Wallace. No Palmeiras, você tem ali muitos bons jogadores na função ali de volante. Tem o Aníbal Moreno, tem o Emiliano Martinez, tinha o Richard Rios até pouco tempo atrás. Então, assim, são elencos muito mais completos os do Palmeiras e do Flamengo, e o do Cruzeiro é muito mais curto. Então, para mim, nitidamente é um fator. O time ele cai de rendimento quando as substituições entram, porque não acompanham o nível do time titular, como, por exemplo, em Flamengo e lá no Palmeiras. Então, assim, é uma coisa crucial, e por isso é cobrado tanto do Pedro Lourenço, por exemplo, a contratação de jogadores de ataque, principalmente para as pontas, porque hoje o Wanderson é o ponta titular e quem entra no lugar dele no segundo tempo é o Marquinhos. E o Marquinhos ele não entrega absolutamente nada em nenhum jogo que ele joga. Então, assim, ele entra no segundo tempo, o ritmo, o time, a qualidade nitidamente cai. E olha que o Wanderson, ele não é um ponta primoroso tecnicamente. A principal valência dele é a questão defensiva, é a questão tática que ele entrega para o Leonardo Jardim, mas em questão de toque na bola, de técnica, de finalização, de assistência, ele não entrega nada. O Wanderson é um ponta que só cumpre a função tática, principalmente defensiva. E aí o Marquinhos, que era para entrar e fazer essa função mais ofensiva, ele não consegue oferecer um bom nível. Então, assim, ele não entrega o bom nível ofensivo, que o Wanderson também não entrega normalmente, e além disso, o Cruzeiro perde na questão defensiva, porque o Marquinhos não entrega a mesma coisa que o Wanderson. Então, é mais um exemplo de posição no time do Cruzeiro, né, que não tem um reserva à altura. E agora o Cruzeiro está até trazendo o Luiz Sinisterra, ex-volante aí do Feyenoord, do Bournemouth, mas assim, tem que ver como ele vai chegar, ainda tem um período de adaptação. Até lá, até, por exemplo, o jogo agora da Copa do Brasil, que é um jogo muito importante, a gente nem sabe se realmente o Sinisterra ele vai estar num bom nível para atuar, para sair jogando, ou até para entrar no segundo tempo, porque tem essa burocracia toda até assinar, até chegar, começar a treinar, jogar. Então, assim, tem que ver, mas é nitidamente um jogador que aumenta muito o nível da ponta ali do Cruzeiro, na ponta esquerda principalmente, e o Cruzeiro ainda está buscando aí uma posição ali para o lateral, para a ponta direita, né? Pelo menos mais um ponta direita. Então tem que ver aí, tá se falando aí no Caio César, que é o ponta aí do Al Hilal. Teve ali uns papos de outros jogadores, mas ainda nada confirmado, então tem que ver quem realmente vai chegar. O Sinisterra já está praticamente fechado e tem aí essa questão para resolver na ponta direita. Mas é nítido que no ataque o Cruzeiro ele precisa muito de reposição para entrar no segundo tempo e dar um gás novo para o time, e o time não tem. Então o elenco é nitidamente algo que desfavorece muito o Cruzeiro nessa briga e que é um fator crucial para a queda de rendimento do Cruzeiro, principalmente no segundo tempo. E aí o segundo fator que eu coloco como algo também muito importante para essa queda de rendimento do Cruzeiro, tanto o segundo quanto o terceiro são atrelados principalmente ao Leonardo Jardim. O segundo fator para mim é nitidamente a questão do estilo de jogo que ele adota com o Cruzeiro, né? Esse estilo de jogo que marca muito na saída do adversário, que joga muito em transição, que pressiona muito a saída de bola, pressiona muito pós-perda. Então, assim, é um estilo que você exige muito dos seus jogadores, principalmente de ataque,
porque os pontas do Cruzeiro, tanto o Wanderson na esquerda, por exemplo, quanto o Christian, que faz essa função de ponta e terceiro volante, ele fica ali alternando, né? Eles dois, eles correm muito, eles estão o tempo todo vindo para trás para recuar, para defender e depois indo ao ataque. Então eles se lançam muito, indo e voltando o jogo inteiro, por exemplo, e cansam. E aí chega no segundo tempo, como eu falei, não tem elenco, e aí acaba caindo muito o nível porque os caras precisam sair porque eles não aguentam mais correr e os caras que entram não conseguem substituir a altura. Então é nitidamente algo que desfavorece muito o Cruzeiro no segundo tempo. O estilo de jogo do Jardim com a falta de elenco acaba, nesse momento da temporada, cansando o time no segundo tempo, e aí por isso tem essa queda de rendimento tão brusca, né? O time ele vira outro no segundo tempo, porque não tem a reposição à altura, e aí o estilo de jogo muito ofensivo, de muito desgaste físico, e não só os pontas, os laterais também, subindo e descendo, os volantes, o papel que o Lucas Silva e o Lucas Romero, por exemplo, fazem, de ficar ali o tempo todo cuidando dessa transição do início, do roubo de bola, assim que o Cruzeiro perde a posse. Eles já fazem a pressão inicial, roubam a bola e já entregam para o ataque, então eles estão o tempo todo nesse combate físico. E aí é isso, o Cruzeiro sempre tem um volante que fica muito cansado, um ou dois no segundo tempo, os pontas ficam muito cansados, os laterais também. Então, assim, nitidamente um problema a questão do jogo, do estilo de jogo. E aí, o problema não é o estilo de jogo, o problema é o estilo de jogo atrelado ao fato de não ter elenco. Porque se você tem um elenco à altura para substituir e entrar no segundo tempo mantendo o nível, você pode tranquilamente jogar desse jeito. Assim como, por exemplo, o Flamengo tem. O estilo de jogo do Felipe Luiz, ele é também muito relacionado a essa pressão pós-perda, essa pressão na saída de bola, esse jogo de transição, né, aproveitando os espaços. E aí o Flamengo ele consegue substituir e manter o nível, apesar de que nos últimos jogos também o Flamengo tem caído no segundo tempo, né? Mas aí eu não acho que seja uma questão de falta de qualidade dos jogadores que entram, mas tem caído. Mas assim, é um estilo de jogo que acaba pesando muito o físico dos jogadores e aí no segundo tempo acaba caindo o ritmo, não tem jeito. E aí se o Cruzeiro não faz o resultado no primeiro tempo e garante, faz ali um 2-0, um 3-0, o time acaba tomando um empate e aí não consegue sair com a vitória. E aí o terceiro fator, juntamente com o segundo e com o primeiro, mas que também é atrelado ao Leonardo Jardim, na minha opinião, é uma coisa que eu particularmente desgosto no Leonardo Jardim. É um excelente técnico, assim, os elogios eles são infinitamente maiores do que as críticas, mas isso é realmente um ponto que, na minha opinião, ele precisa melhorar. A questão da falta de substituições do Cruzeiro e a questão também dessas substituições serem feitas muito para o final do jogo. O Leonardo Jardim ele é o técnico que menos substitui no Campeonato Brasileiro. Ele substitui muito menos do que os outros. E além disso, de substituir pouco, quando substitui, ele normalmente substitui muito para o final do jogo. Então você tem, por exemplo, o Gabigol, que é aí a contratação mais badalada do Cruzeiro, é o jogador aí que recebe o maior salário. Ele ali em diversos jogos, ele joga ali 10 minutos, até menos às vezes, 15 minutos. Então assim, por mais que o Leonardo Jardim às vezes ele coloca o Gabigol para começar como titular, para jogar desde o início, para dar mais rodagem ao elenco, para dar mais ritmo de jogo, quando o Gabigol ele costuma vir do segundo tempo, salvo um jogo, se eu não me engano, nessa temporada no Campeonato Brasileiro, que ele entrou um pouco ali no início do segundo tempo, todos os outros, quando ele entrou, ele jogou 15, 10 minutos. Então, assim, não tem como um jogador render o que é esperado dele entrando tão tarde no jogo. E não dá para o Leonardo Jardim demorar tanto para mexer, ainda mais com as questões que eu falei aqui, de desgaste, de falta de intensidade no segundo tempo. Então o Leonardo Jardim ele tem que ver isso mais rápido e ele tem que começar a substituir mais rápido. Ele sempre demora, é direto você ver jogo do Cruzeiro e ali tá o time inicial jogando até os 35, 37 do segundo tempo sem nenhuma substituição, sem nenhuma mexida. Então além de você... E eu acho que isso também acaba sendo muito atrelado àquela primeira questão da falta de elenco, porque ele não confia nos jogadores que ele tem para entrar e mudar o jogo. Então ele prefere manter os caras que estão ali, que ele confia 100%, que eles vão fazer o que ele quer, do que colocar os jogadores que ele já sabe que não vão resolver. Então assim, ele já, por exemplo, falou do Gabigol, que o Gabigol com o Caio Jorge e o Matheus Pereira não resolve normalmente, o Cruzeiro toma mais gols do que faz quando eles estão juntos. Então, assim, ele já falou das qualidades dos pontas do Cruzeiro que não são aquela qualidade de entrar, botar fogo no jogo, driblar.
de partir para cima, ele já meio que teceu essas críticas ali meio veladas em entrevistas coletivas que ele fez pós-jogo. Então, assim, eu acho que esses 3 são os fatores principais, esses últimos 2 atrelados ao Jardim, mas, querendo ou não, todos eles se correlacionam. A falta de elenco ela é crucial. Então, assim, o Jardim trazendo mais jogadores, jogadores aprovados por ele, inclusive, eu acho que isso tende a melhorar. Mas, no momento, por mais que ele não tenha um elenco enxuto, um elenco que tem muita qualidade, eu acho que ele tinha que realmente rever essa questão dele demorar muito para mexer e das escolhas que ele faz. Também acho que muitas vezes ele peca ali, por exemplo, de insistir em um jogador que não rende, em que ele poderia estar dando oportunidade, por exemplo, para o Kaique Kenji, um moleque da base, e ele vai e coloca o Marquinhos. Ele poderia dar oportunidade para o próprio Lautaro Dias. Eu sei que o Cruzeiro quer negociar e que ele não pode fazer os 7 jogos no Campeonato Brasileiro, porque senão ele não pode ser negociado, mas, cara, diversos jogos ali que o Marquinhos entrou, o Lautaro poderia ter entrado e entregado a mesma coisa ou mais do que o Marquinhos, porque sempre foi um jogador, principalmente, de muita intensidade, que é algo que o Jardim gosta muito e valoriza. Então eu acho que, além desses 3 fatores, também você pode colocar em um quarto de insistir muito nas mesmas substituições sempre. Por exemplo, você tem moleques da base ali, como o Japa, o Murilo Hickman, que são jogadores ali excelentes para as posições de volante, que não entram. Quando entra um volante, entra o Eduardo. Agora, com a volta do Matheus Henrique, está entrando o Matheus Henrique também. Mas, assim, eu acho que ele pode mudar um pouco as substituições quando ele vê que não está rendendo, e ele tem que mexer mais rápido. Ele não pode deixar o Cruzeiro jogando no alto nível de intensidade que ele exige desse time até os 35, 40 minutos do segundo tempo sem nenhuma substituição. Acho que ele tem que melhorar nesses aspectos e que são coisas que realmente estão sendo cruciais também para essa queda de rendimento do Cruzeiro nos segundos tempos aí das partidas. E aí, respondendo à pergunta, né, acabou o gás do Cruzeiro, o time atingiu o seu pico, o seu auge, ele não vai conseguir se manter nessa briga? Cara, eu acho que hoje a briga do Cruzeiro ela deixou de ser pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu realmente acho que agora, com o Cruzeiro estando atrás em terceiro lugar, Flamengo com um jogo a mais e o Palmeiras com 2 jogos a menos, no caso, e o Flamengo com um jogo a menos, eu acho que eles vencendo esses jogos a menos e abrindo 8 e 7 pontos dessa maneira, eu acho que fica muito difícil do Cruzeiro se manter nessa briga, porque buscar 7 pontos e 8 pontos aí do Flamengo e do Palmeiras, com o elenco que o Cruzeiro tem hoje, tendo esse foco na Copa do Brasil que vai ter, principalmente agora por pegar um adversário que é um rival, um clássico, né, regional, então acho que essa diferença ela prejudica muito o Cruzeiro na briga pelo título brasileiro. Acho que o time oscilar é normal, mas quando você está falando de disputar título com Palmeiras e Flamengo, você não pode oscilar tanto assim contra times tão abaixo como Ceará e Santos, por exemplo, e perder pontos tão importantes em casa, porque o Flamengo e o Palmeiras, por mais que eles tenham oscilações, não são tão bruscas dessa maneira, não são tão fortes desse jeito de perder pontos consecutivamente em rodadas seguidas para times fracos e dentro de casa. Então, assim, esses times eles raramente deixam pontos para trás. E o Cruzeiro deixou muitos pontos em sequência e acabou caindo muito nessas últimas rodadas. Então, caso Palmeiras e Flamengo vençam esses jogos a menos que tem, principalmente o Flamengo, eu acho que vai ficar muito difícil do Cruzeiro buscar. Então, acho que nesse momento o Cruzeiro deixa essa briga pelo título e ele passa a brigar realmente pelo que o próprio Leonardo Jardim falava, pelo que a diretoria falava, né, o ano inteiro que vem falando, que é a briga pela vaga direta na Libertadores, a briga pelo G4. Hoje o Cruzeiro está muito vivo nessa briga. Não dá para você, com o momento que o Cruzeiro está vivendo e com os resultados positivos atrás de positivos que Flamengo e Palmeiras têm, você dizer que o Cruzeiro está vivo na briga pelo título, porque perdendo os pontos que perdeu, com Palmeiras e Flamengo vencendo fora de casa da maneira que vencem, assim, é muito complicado do Cruzeiro competir. E ainda mais com a falta de elenco. Agora está vindo contratações, é verdade, mas ainda assim com as contratações que a diretoria diz que vai fazer, que são os 2 jogadores de ataque, eu não acho que seja suficiente para brigar até o final e para dar esse gás até o final para brigar pelo título com o Palmeiras e com o Flamengo. Então, na minha opinião, no momento, acho que o Cruzeiro atingiu ali o pico naquela sequência que teve com o elenco. Era o máximo que esse elenco conseguiria entregar, que foi uma quantidade muito boa, foi tipo assim, absurdo, vencer os principais times, vencer os próprios Palmeiras e Flamengo, mas não manter esse rendimento contra times que estão na parte de baixo da tabela, sempre
custa muito caro na briga pelo título e são coisas que o Palmeiras e o Flamengo, por exemplo, eles raramente fazem. Então acho que no momento a briga pelo título ela sai da prioridade do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro ele tem que focar muito na Copa do Brasil, tá? Porque ainda mais com a saída desses dois times, né, com a saída de times fortes, a chave meio que abriu ali um pouco. Acho que o Cruzeiro vai focar muito, né? Acho não, tenho certeza que vai focar muito nesse título da Copa do Brasil, que também dá a vaga para a Libertadores, né? Mas se tratando de Brasileirão, eu acho que a briga do Cruzeiro agora até o final, eu acredito que seja por G4 ali, com Botafogo, Bahia, com esses dois times principalmente. Então, acho que por agora é só. Pode ser que esse time ele surpreenda novamente. Não duvidaria se o Cruzeiro voltar a brigar pelo título, se conseguir mais uma sequência de vitórias, assim como foi algumas rodadas atrás, conseguir mais uma sequência positiva, não me surpreenderia. Mas hoje eu não consigo ver o Cruzeiro brigando mais pelo título. Eu acho que a briga do Cruzeiro é pela Libertadores ali, porque essa queda recente ela custa muito caro num torneio tão grande, de tanta regularidade, né? Um torneio que exige tanta regularidade dos times que querem brigar pelo título. Então, a minha opinião agora, ela é essa. Deixa nos comentários se você concorda, se você discorda, se acha que eu tô falando besteira. Dá a tua opinião, se você acha que o Cruzeiro chegou no pico, ou se você acha que esse time consegue entregar mais. Fala aí o que você achou, se você discorda, concorda comigo, dá a tua opinião aí pra gente trocar aquela ideia. E não esquece de se inscrever no canal, estamos rumo aos 500 inscritos aí, estamos chegando, então deixa aí sua inscrição, seu like e compartilha esse vídeo aí com o teu amigo que é cruzeirense, com o teu amigo que gosta de futebol, que gosta de consumir esse conteúdo para ajudar a gente aí a alcançar mais pessoas, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.